Fala, galera de Cristo! Tudo bem com vocês? Quero deixar para vocês um versículo de hoje. Bora lá ler João 14, 27? Olha que top esse versículo. João 14, 27 diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Caraca, olha que legal. Esse versículo fala de paz, que quem nos dá a paz que a gente precisa é o Senhor. E existem então dois tipos de paz, do jeito que a gente leu aqui. Uma paz que o Senhor dá pra gente e uma paz que o mundo dá pra gente. Que muitas vezes essa paz é enganosa, é mentirosa ou ela é momentânea. Então, por exemplo, a Bíblia fala num termo muito legal que é shalom. Shalom em hebraico significa paz. Então, quando a gente fala shalom, essa é a paz. Agora, tem gente que fala na igreja, paz do Senhor. Muitas vezes essa paz, ela é permanente ou ela é momentânea? Uma boa pergunta para mim te fazer aí, hein? Essa paz que a gente fala, paz do Senhor, ela é permanente no seu coração, na sua vida? Você demonstra essa paz no seu dia a dia? Ou ela é momentânea, só ali na hora para fazer uma média? Outra pergunta: como a gente vive em paz em meio ao caos? A gente vê hoje em dia quantas guerras acontecendo no mundo, a gente vê dificuldades, aflições, perseguições, a gente vê muitas vezes famílias com doença, com tristeza, com morte, com acidentes. Como viver em paz em meio a esses caos? Uma boa pergunta. Você sabia que Jesus é a paz? Ele é a paz que veio ao mundo. E quando a gente lê aqui, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Então, quando você tem Jesus no seu coração como seu único Senhor e Salvador, Ele é a paz que excede a todo entendimento. Às vezes, a gente tem pessoas que passam muito por isso. A pessoa está passando uma luta, uma tribulação. Um exemplo, foi demitida, não tem outro emprego, não tem dinheiro, mas está com uma paz sobrenatural. Como é que você está calma com tudo isso acontecendo na sua vida? É essa paz aqui que o Senhor nos dá. É o Senhor que nos dá essa paz. E Ele fala, não turbe o vosso coração. O nosso coração fala de mente, fala de pensamento, de atitude. Então não adianta a gente ficar nervosa. É Ele que nos dá a paz. A paz, muitas vezes, a gente vai ter que ter essa paz na nossa alma, que é no nosso pensamento, no nosso coração. A gente precisa demonstrar essa paz na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho. É uma paz diferente do que o mundo dá. Quantas coisas a gente já viu de pessoas falando de paz, que precisa trazer a paz no mundo, e vem com um monte de história e você vê que aí no outro dia tem guerra do outro lado. Então, assim, é uma paz momentânea, é uma paz falsa. Não é a paz que vem do Senhor Jesus. Jesus é a paz. Jesus tem essa paz. Jesus nos dá essa paz. Só Jesus pode nos dar essa paz. Só Jesus pode nos dar essa paz. Você quer ver um exemplo na Bíblia de uma pessoa que teve muita paz em meio à tribulação? Estevão. Estevão é um personagem da Bíblia que ele foi apedrejado, ele foi morto por pedras. Por quê? Porque foi logo que Jesus morreu e ressuscitou. Então ficaram os discípulos por aqui pela terra. A ordem de Jesus era ide por todo mundo, prega o evangelho. Então tinha aqueles cristãos que realmente serviam o Senhor, que acreditavam no Senhor. Alguns nem viram o Senhor Jesus pessoalmente, mas acreditaram. Um exemplo Paulo,
que ele ouviu a voz, aquela história que ele caiu do cavalo, eu já contei isso aqui no canal. Estevão era um desses, ele pregava a palavra, e os caras foi e falou para ele, nega seu Jesus, esse cara é um charlatão, e ele, não, Jesus é Jesus, Jesus veio e morreu por nós e tal, e os caras falaram, se você continuar, nós vamos mandar pedra em você. E aí na hora ele olha, depois leia, olha a dica de ler a palavra, hein? Ele olha pro céu e fala como Jesus falou, Senhor, perdoa eles. Eles nem estão sabendo o que estão fazendo. E os caras começam a mandar pedra nele e ele olha pro céu e fica com a cara bonita ainda por cima. Ou seja, no mínimo Jesus estava ali com ele viu Jesus. E ele morreu apedrejado, com certeza. Bom, não posso dar 100% de certeza, mas eu acho que ele foi pro céu. Então, assim, é uma paz que os olhos dele estavam focados aonde? Em quem? Em Jesus. Ele sabia ali que as pessoas iam matar o corpo físico dele. Mas o espírito dele estava sendo religado com o Senhor. A alma dele estava junto com o Senhor, que eram os pensamentos. Então os olhos dele estavam focados no céu. Ele tinha paz interior, essa paz que ninguém tira. E aí muitas pessoas hoje em dia ficam tentando roubar a nossa paz. Agidas, instruídas muitas vezes pelo inimigo para roubar a nossa paz. Você quer ver um exemplo disso também? Às vezes manda alguma piadinha na internet, alguma indireta para você, sai falando de você por aí, que você sabe que fulano e ciclano falou isso, daquilo de você. Tá tentando roubar a sua paz. Só que quando você tem Jesus no seu coração como seu único Senhor e Salvador, seus olhos estão focados no céu, a paz está aqui dentro, porque você tem Jesus, e eles não vão conseguir tirar sua paz. Simples assim. O Senhor guardará em perfeita paz, cuja mente está nele. Se a sua mente estiver ligada, Senhor, estão falando de mim é mentira, então deixa eu falar. Senhor, o que estão falando de mim é calúnia, deixa eu falar. Quem é o juiz? Então, mantenha-se em paz. A paz não nasce quando o problema acaba. A paz vem da presença do Senhor. Então, tem problema, tá sem problema, tem paz. Porque você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter Jesus aqui, com o problema e sem o problema. Com o problema, quem que vai te ajudar a resolver? Não é Ele? E sem problema, a paz é Ele mesmo. Então, com problema e sem problema é Jesus. Quer ver um versículo lindo? Vamos ler mais 2 versículos hoje. Tá lá em Salmos 84. Volta um pouquinho em Salmos aí. Hoje eu não deixei minha Bíblia marcada. O que será, hein? Boa pergunta, né? Sempre eu deixo, né? Hoje eu não deixei, porque eu acho que eu li outras coisas e desmarquei. Mas a gente acha que é rapidão. Salmo 84, 3. 82, 84. Olha que interessante esse versículo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Entendeu? Vou ler de novo, que eu embolei ali um pouco. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolheu os seus filhotes. Eu encontrei nos teus altares o Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, onde você encontra casa, aconchego, torre segura? Em Jesus. É nele. É Ele que te dá. É Ele que é o seu Senhor dos exércitos. É Ele que é o seu Rei, é o seu Deus. É o Senhor. Vou ler mais um versículo. Mateus 11, 28, para finalizar agora. Quando você estiver sobrecarregada, cansada, achando que não consegue essa paz, cara, eu não consigo achar essa paz, eu não entendo isso, eu não vou conseguir. Aí você vai ler esse versículo aqui.
Esse versículo é para você. É um presente do Senhor hoje para você. Mateus 11, do 28 ao 30, nós vamos ler. Jesus está falando isso para você hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caraca, esses versículos são lindos. Vinde a mim, ele fala. Vamos a ele. Ele é que vai nos dar essa paz, esse consolo. Tá pesado? Troca com ele. O dele é leve. O fardo dele é leve. Senhor, o meu tá pesado, eu não tô aguentando, eu não tô conseguindo suportar. Troca com ele. Ele que vai te dar o descanso. Ele é manso e humilde de coração. E nós acharemos descanso para a nossa alma. Lembra, a alma fala de pensamento? Segredinho isso aqui para você. Vamos orar? Vamos orar. Curva sua cabeça em reverência ao Senhor. Papai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esses versículos tão lindos que aprendemos hoje. Eu quero te agradecer porque a paz que a gente precisa, só o Senhor nos dá. Essa paz que o mundo muitas vezes promete, mas que é falsa. Mas a sua paz é verdadeira, a sua paz é a sua presença. Papai, em nome de Jesus, eu te peço essa paz sobre as nossas vidas nesse dia. Muitas vezes as pessoas amanhecem já numa casa atribulada, confusa, tumultuada. Meu Deus do céu, Pai. Que o Senhor possa vir nessa hora com essa paz que excede a todo entendimento. E que o Senhor possa trazer descanso para as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, que elas possam trocar com o Senhor esse fardo que está tão pesado para elas, para que o Senhor venha sobre elas nessa hora, em nome de Jesus. Assim como um dia o Senhor trouxe para mim essa paz que excedeu ao meu entendimento e que está sobre mim hoje, assim como o Senhor trocou comigo esse fardo pesado que eu carregava e hoje eu troquei com o Senhor e eu não carrego mais esse fardo. Eu profetizo sobre a vida dessas pessoas que estão aqui assistindo, que vão trocar com o Senhor o fardo suave, pegar o seu que é suave, entregar o deles que é pesado, e o Senhor que vai trazer a paz sobre a vida deles, sobre a casa, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre o lar, sobre as finanças, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo seu cuidado, eu te agradeço por esse tempo aqui. São 13 minutos louvando, adorando, bendizendo o teu nome, aprendendo versículos tão simples, mas que enchem o nosso coração de graça e temor. Muito obrigada, doce Espírito, por estar conosco neste tempo. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, por isso que eu falo, shalom, shalom, shalom sobre a sua vida, paz sobre vocês, em nome de Jesus. Amém? Beijo, até amanhã.